Pequeninos se tornam grandiosos, medrosos se tornam corajosos, preguiçosos se tornam aventureiros. Esse é o poder da jornada na vida de um homem ou na vida de um hobbit. Bom, meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar com vocês de algo bem diferente sobre esse livro maravilhoso que me impactou demais, uma história maravilhosa, a história do Hobbit, a história de Bilbo Bolseiro. Então, antes da gente começar, antes da gente embarcar nessa aventura e falar de várias analogias e paralelos maravilhosos desse livro, eu queria já pedir para você deixar sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, compartilhe com os fãs que você conhece aí de Hobbit, Senhor dos Anéis. Então, acredito que a gente vai ter uma conversa muito legal aqui hoje. Também se inscreva no canal. Então, antes de embarcar nesse livro, eu queria falar com vocês um pouco sobre as características de um hobbit. O que é um hobbit? O hobbit, ele é um ser que tem entre 60 centímetros a 1,20 m de altura, ele tem pés peludos com sola de couro, eles têm barrigas salientes, eles gostam de comer 6 vezes ao dia e eles também gostam de uma vida bem confortável, eles gostam de viver em tocas ali quentinhas com a sua lareira e uma vida de muito conforto, com muita comida e uma vida tranquila. Isso é o que um hobbit gosta. Então, é estranho imaginar um serzinho desse, tão pequenininho, tão frágil, vivendo uma aventura, não é mesmo? Então, foi nesse cenário, foi imaginando um ser vivo como esse que Tolkien começou essa história maravilhosa. E aqui a gente já vai fazer o nosso primeiro paralelo bíblico. Então, da onde que vem essa inspiração para Tolkien criar uma história, criar uma aventura com algo tão pequenino assim? A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 27 e 28, e diz assim: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Antes da gente embarcar aqui na história do Bilbo e na história do Hobbit, eu embarquei nesse universo de Tolkien, eu embarquei nesse universo de Senhor dos Anéis após ouvir a recomendação de pastores, de alguns amigos meus que são cristãos e de que não são cristãos, porque realmente falavam como esse universo era interessante. Recentemente, né, um mês atrás, eu tive férias e aproveitei ali para ver os 3 filmes do Senhor dos Anéis, que são bem grandes, e amei, gostei muito ali da história e comecei a embarcar aqui na história dos livros, né? E comecei a ler O Hobbit. E não tem como deixar de comparar, né? Por Tolkien ser um grande cristão ali na sua época, inclusive ele era muito amigo de C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia e vários outros livros. Então não tem como deixar de pegar ali algumas analogias bíblicas, alguns paralelos de pensamento. E eu, lendo a história, lendo as aventuras ali do Bilbo, as aventuras desse Hobbit, eu encontrei muitos paralelos dele com o rei Davi. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel 16, no verso 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, no processo de Deus escolher Davi, eu vi muito o processo onde Gandalf elege ali Bilbo Bolseiro, esse serzinho pequeno, tão improvável, para viver uma aventura gigantesca ao lado ali dos anões. Esse é o contexto do começo do livro do Hobbit, tem o filme também. Então, Gandalf, nesse contexto, ele até confunde ali os anões. Os anões, eles duvidam ali, como é que esse serzinho, como é que esse algo aí tão pequenininho, tão frágil, tão fraco, vai conseguir ajudar, vai conseguir nos ajudar.
E a verdade é que o próprio Bilbo duvidou dele mesmo no começo da aventura. Eu vejo ele ali no começo da história um pouco preguiçoso, um pouco relutante, um pouco medroso em sair ali do conforto da sua toca, o conforto da sua vida, mas existe algo dentro dele, algo que queima bem fraquinho e depois aumentando no coração dele, que faz inclinar ele viver essa aventura. E o meu convite para você, o meu incentivo é que você realmente vá atrás dessa história, né? Então, que você procure aqui o livro, que você procure o filme para entender. Eu não vou contar aqui exatamente cada fato, mas eu acho legal de comparar a história de Bilbo com a história do rei Davi, porque na história ali você vê como ele cresceu, como ele teve que enfrentar o medo dele, como ele teve que ser corajoso mesmo sem ter coragem. Ele também teve ali questões éticas, questões morais. A Bíblia fala muito sobre o pecado de Davi e Bilbo sofre com a própria ganância, como eu falei, às vezes com a sua preguiça, com o seu medo. Então também tem esse lado dos conflitos morais, mas é legal de ver como ele supera e como as pessoas, ao ver o seu crescimento, ao ver o seu desenvolvimento, vão passando a ter mais confiança e passam a enxergar um grande valor nesse pequenininho. E é o mesmo que acontece com Davi na Bíblia. No começo ali, muitos duvidavam do processo de escolha dele, mas aos poucos as pessoas vão enxergando como ele seria de fato um grande rei. Eu acho que essa é a grande lição que eu tiro desse livro. Essa é a grande lição que eu tiro do Hobbit, né? Como algo pequeno pode se tornar grandioso, como aqui a partir do medo pode nascer a coragem e como que a partir da preguiça, se nós sairmos disso, se nós vencermos isso, nós podemos viver grandes aventuras e grandes histórias. Então, assim como essa história me inspirou, meu irmão, eu espero que essa história também te inspire. Então, que nós possamos reconhecer o nosso pequeno tamanho, para que assim, em Deus, nós possamos ser engrandecidos. Então, esse é a minha recomendação. Eu estou aqui com os 3 Senhores dos Anéis, então eu vou continuar na leitura desse universo. Então, mais vídeos sobre essa obra, mais vídeos sobre esse universo vão vir. Então, como eu falei no começo, deixa sua curtida, deixa seu comentário, compartilha com o maior número de pessoas que você puder e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.